E aí, meus amigos e minhas amigas aqui do nosso canal, eu vou fazer um videozinho hoje aqui que foge da nossa rotina aí do dia a dia, de que a gente fica mostrando nosso trator trabalhando, a vida lá na fazenda, né, algumas coisas aqui de Maceió, o trabalho da gente aí, raramente eu coloco, né, atualmente eu exerço a advocacia. Raramente eu coloco alguma coisa sobre isso, até por questão para não gerar alguma coisa antiética, né? Porque na advocacia a gente tem um cuidado muito grande com propagandas, né? Propagandas aí, publicidade, ele é altamente proibitiva, vamos dizer assim, pela advocacia, né? Então, para não gerar dissabores aí com colegas, com esse tipo de coisa, então eu evito de falar da minha atuação na advocacia no dia a dia, né? E mesma coisa, eu evito também de falar da minha vida na Polícia Federal, enquanto eu fui delegado de Polícia Federal, da ativa, né? Porque eu continuo sendo, mas eu aposentei cedo demais, resolvi aposentar. E também eu evito de falar um pouco, mas eu estou até pensando em remodelar isso e falar algumas coisas, contar alguns casos que a gente atuou, porque já faz muito tempo. Eu estou aposentado desde 2010, então nós já vamos aí praticamente para 13 anos de aposentadoria, graças a Deus. Mas eu estou repensando aí se eu falo alguma coisa sobre os casos, sobre os colegas, que a gente tem um grupo de delegados também que são aposentados. Não sei se a gente fala alguma coisa sobre isso também. Mas eu quero dizer para vocês hoje uma situação que comigo já foi a segunda vez que aconteceu. Um leilão da Receita Federal. A gente fica garimpando, é um leilão sério no próprio site da Receita Federal. E tem algumas coisas assim bem atrativas. Eles colocam no lance mínimo um valor lá embaixo, né? Muito abaixo da avaliação de mercado, para que você trabalhe depois a sua oferta e posteriormente, caso a sua oferta seja classificada de acordo com o edital, né? Aí você vai para uma sala de lances, que aí você começa a disputar com quem deu os lances mais altos, né? E o que aconteceu? Na segunda vez, essa é a segunda vez que eu ofereci um lance intermediário. O meu lance não está lá nos tops, mas também não está lá embaixo. Então, foi o caso de um caminhãozinho, um F4000 não, tô com F4000 na cabeça, um 915 da Mercedes, um caminhãozinho que vai servir pra gente lá na propriedade, no dia a dia da gente aqui, então tô atrás de um caminhãozinho desse, e aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e dizer que o quanto é sério você participar de um leilão da Receita Federal, porque é tudo feito por parametrização, é tudo a máquina que faz, né? Então você entra com sua proposta, cada pessoa entra com sua proposta, fica aí praticamente uns 10 dias aberto para a proposta, todo mundo fica, aí eles encerram a proposta, aí no outro dia, né, no caso aqui foi dia 14, eles encerraram a proposta, dia 15 foi feriado, foi ontem, né, e hoje é dia 16 de novembro de 2023, aí 10 horas da manhã, eles começaram a fazer a classificação das propostas. Então o que acontece? A pessoa que deu a proposta, ela não pode desistir mais. Ela tem até o dia do encerramento da proposta para desistir. Por exemplo, eu dei o lance em 2 veículos. Eu, como pessoa física, tem edital que diz que você pode dar lance em um só. Tem edital que fala que você pode dar 3 lances em três lotes, né? Esse aqui eu dei em 2 lotes e o edital permitia.
Mas aí eu vi que caso eu ganhasse os 2 lotes, né, talvez eu ia me descapitalizar. Então o que eu fiz? Faltando 2 minutos para as 21 horas, eu corri no sistema e desisti. Aí tudo bem, vou desistir. E fiquei em um lote só, que foi desse caminhãozinho. O outro era um F1000, né? Então, hoje, 10 horas da manhã, né, eles abriram as propostas para classificação. E aí eu quero mostrar para vocês o que aconteceu, tá bom? Vamos lá, vou mostrar aqui. Vou virar a câmera para mostrar a tela do computador. Acompanha a gente aí. Vamos lá, ó. Eu estou no site da Receita Federal. Agora, dia 16, 10h50, a classificação, a abertura da classificação começou às 10h30, às 10h38 eles classificaram. Então vamos lá, esse aqui é o caminhão, ó. Esse aqui eu tô logado com o meu certificado digital, tá? Então tô no site da Receita Federal, ó, na parte de leilões. Ó, esse caminhãozinho aqui, ó. Esse caminhãozinho. Aí, ó, seção, situação do lote, aberto para lance, estava aberto para lance, agora já não está mais, né? É o tipo de veículo. Valor mínimo 30 mil. A minha proposta foi 66.500. Esse caminhãozinho, o valor de mercado dele vai de 90 mil, se tiver muito zoado, até 110, 120, né, se tiver legal. Mas tem gente já oferecendo esse caminhão por 130, 135 mil em agências. Então, eu mandei 66.500. Se eu ganhasse, bem. Se eu não ganhasse, eu nem ia disputar. Então, se alguém mandasse aqui, por exemplo, 67 mil, estava ganhando do meu. Mas a diferença não chegava a 10%. Como a diferença não chega a 10% entre os valores, aí eles classificam 3 para ir para a sala de lance. Então eu iria para a sala de lance e aí eu poderia ficar dando lance, outra pessoa dando lance, outra pessoa. Então as três propostas mais altas, desde que elas não tenha uma diferença de 10%, né? Então vão para a sala de lance. Então, por exemplo, eu dei 66.500. Vamos supor que a outra pessoa abaixo de mim tivesse dado 50 mil. Então, eu já teria ganho direto, né? Eu já teria ganho direto. Então, não teria sala de lance. Por quê? Porque não tem uma diferença de 10%, né? A minha proposta foi muito maior do que a dele. Foi quase 20% maior do que a dele, né? Do que a do próximo. Ou, vamos supor, dei 66.500. Aí o que tivesse acima de mim, tivesse dado 80 mil. Ele já ganharia. Aí o meu valor seria insuficiente. Agora eu dei 66.500. A outra pessoa deu 66.550, ou 67 mil, ou 68 mil, ou 69 mil, eu ia disputar com ele. Por quê? Porque o valor não tem essa diferença de 10%. Agora, olha só o que aconteceu. É a segunda vez que acontece isso comigo. Na segunda vez, a outra vez foi no leilão de uma Ford Ranger, que eu também dei um lance, né? E quando abri a proposta, eu pensei que meu lance tinha sido vencedor. E não foi. Por quê? Olha lá, vou mostrar para vocês agora. Fazendo suspense. Olha o lance vencedor. O lance vencedor do cara foi 31. Mas é maior do que o 66? Não é. É sim. O cara deu de lance nesse caminhão 31 milhões. O cara deu nesse caminhão aqui 31 milhões. E aí o computador, ele, é claro, ele não tem um contato com você. 31 milhões é maior do que 66.500. 31 milhões, né? É uma coisa vencedora. O cara vai ter que ganhar na Mega Sena acumulada para poder comprar esse caminhão. Ó, 31 milhões. Aí. E aí ganhou, ó.
recusado, valor insuficiente, claro, 66.500 que eu mandei, né? E o cara mandou 31 milhões, 31 milhões dava para comprar, nossa, vamos supor, nesse caminhão dá para comprar 1.000 caminhões desse pelo lote mínimo. Então o cara que foi participar desse leilão, o cara que foi participar disso aqui, ele pensou assim, é 30 mil? Eu vou dar 1.000 a mais. Só que ele não deu 1.000 a mais. Ele digitou 31 milhões, ele não deu 31 mil de lance. E o que vai acontecer com esse camarada? Ele vai ter que se virar para arrumar 31 milhões para poder levar esse caminhão. Porque o edital, é claro, se ele não pagar os 31 milhões, ele vai ter uma multa, de 20% pela desistência dele. Por quê? Porque ele atrapalhou o leilão. Talvez a minha proposta fosse a vencedora, com 66.500, eu não sei. Então ele me atrapalhou nesse leilão. Não só a mim, como a Receita Federal também. E no edital ela deixa bem clara. Quando você dá o lance, o sistema pergunta 2 vezes para você e o sistema pede para você digitar novamente. E vem por escrito. 31, no caso meu veio, eu confirmei 66.500, eu dei um lance na tela, depois eu passei para outra tela, ele pediu para eu digitar novamente, eu digitei novamente, ele pediu para eu conferir, estava escrito em números e estava escrito em por extenso. E aí eu confirmei, R$66.500. A pessoa que fez isso, ou ela tem baixa instrução, ou ela não foi atenta. Essa pessoa não pode participar de um leilão desse, entendeu? Por quê? Ele já arrumou uma dívida com o leão, ele já arrumou uma dívida com a Receita Federal, ele já arrumou uma dívida de 20% de 31 milhões, dá 10%, dá 3 milhões e 100. Ele já está devendo para a Receita Federal 6 milhões e 200 mil reais. 6 milhões e 200 mil reais. Ele já está devendo para a Receita Federal, caso ele não pague os 31 milhões nesse caminhão. Mas não sei, né? De repente, esse caminhão aí, o cara sabe, deve ter alguma coisa dentro dele, deve ter alguma coisa aí que vala esses 31 milhões. O que eu não acredito. Então, esse camarada aqui que deu esse lance, essa pessoa física ou essa pessoa jurídica, que pode ser pessoa jurídica também, já aí tem que pagar 31 milhões e me atrapalhou. Ah, mas foi um erro grosseiro dele. Tá no edital, amigo. Ele vai ter que entrar na justiça ou então um processo administrativo vai ser instaurado. Eu não sei como é que está isso na Receita Federal, se eles estão acatando isso pelo processo administrativo, ou então ele vai ter que ir à justiça, contratar um advogado, ir para a Justiça Federal, entendeu? Para alegar que não tinha conhecimento para isso. Mas só que quando você entra, você declara que tem conhecimento. E tem os alertas da Receita, para que isso não aconteça. É a segunda vez que isso acontece comigo. Aí, ó, 31 milhões. Como é que pode? Como é que pode isso? 31 milhões nesse caminhãozinho, baúzinho. Olha, e eu até ia dar uns lancezinhos nele. Eu ia chegar aqui até uns 70, 75 mil, se eu fosse classificado. Mas, por quê? Porque se eu pegasse esse caminhão por 66.500, eu sairia aqui de Maceió, né? Agora eu tô em Maceió, não tô lá na fazenda no Ceará. Esse caminhão tá no depósito de Aparecida de Goiânia. É perto de Goiânia. Eu ia para Goiânia, entendeu? Faria esse caminhão funcionar, gastaria aí, de passagem uns R$1.500 para ir. Eu tô calculando isso. Depois gastaria mais uns 2.000 para colocar esse motor para funcionar, com mecânico, com troca de filtro, troca de óleo, entendeu? Se não tivesse nada mais grave, entendeu? E aí levaria esse caminhão para São Paulo, deixava lá em Sorocaba, na casa da minha família lá, deixava em São Paulo, voltaria e no final do ano, no começo do ano eu vou passar as férias lá, traria esse caminhão de boa para cá. Mas aí, ó,
foi atrapalhado a minha situação aí por conta de um cara que mandou 31 milhões nesse caminhão, né? Olha, desculpa o vídeo demorado, as pessoas pedem até para que eu faça vídeos mais longos, mas hoje eu estou fazendo, eu estou indignado, porque eu gostaria de ter participado desse leilãozinho aqui, com esse caminhão, né? E infelizmente aconteceu isso. Gente, se você for participar do leilão da Receita Federal, é uma coisa muito séria. Não é à toa que o símbolo da Receita Federal é um leão. É o leão. O bicho é feroz. Eu falo aí como delegado de Polícia Federal aposentado, a Receita não perdoa ninguém, né? A Receita é o leão, quando vem ele bota pra torar. Então você tem que fazer sua declaração de imposto de renda tudo certinho, entendeu? Não fique devendo pro leão, dê a comidinha pro leão direitinho, faça suas declarações certinhas. Quando você for se envolver com a Receita, como é o caso desse leilão aqui, pense 2 vezes, 3 vezes, porque a coisa é séria. A coisa é séria e não admite amador nisso, tá bom? Forte abraço, deixa aí um like para nós, se inscreve no canal e vamos nessa. Tudo de bom aí.